Muito boa tarde a todos, façam todos bem-vindos a mais esse vídeo do canal ES Carvalho Investimentos. Agradeço aos 63 inscritos no canal até agora. Aqueles que ainda não se inscreveram, se inscrevam, por favor. Compartilhem esse vídeo com seus amigos. Curtam o vídeo e ativem o sininho de notificações para receber uma notificação de que novos vídeos foram postados no canal, tá bom? Então vamos lá, pessoal, para a parte 2 do que esperar do relatório trimestral referente ao terceiro trimestre de 2019 da Oi. Pessoal, para tentar entender o que pode acontecer com os resultados que vão ser divulgados no dia 2 de dezembro, eu confrontei aqui o resultado do segundo trimestre, tá? A empresa tem os resultados aí do segundo trimestre no seu site, do RI, e também do administrador da recuperação judicial, tá? Eu peguei de lá. Bom, o que nós precisamos entender aqui é o seguinte, que o que nós esperamos é o relatório do terceiro trimestre de 2019, que será divulgado dia 2 de dezembro. Portanto, o terceiro trimestre é julho, agosto e setembro. Nós temos resultados até agosto e temos o resultado de como fechou o segundo trimestre de 2019. Então, vamos lá. Eu projetei aqui resultado para o terceiro trimestre de 2019. A empresa começou o caixa no terceiro trimestre de 2019 de um saldo em caixa de 4 bilhões 145 milhões de reais, tá? Isso aqui eu tirei dos demonstrativos da empresa, tá ok? É possível que aumente a receita da empresa proveniente de clientes, porque nós podemos ver aí que está trabalhando duro para obter novos clientes. Então, é esperado que o recebimento por meio de clientes aumente, tá? Nesse resultado do próximo trimestre, dia 2 de dezembro. Nós estamos comparando com o trimestre passado, tá? Nós não estamos comparando com agosto. Agosto é só para ter um norte aqui entre os dois trimestres, tá? Então, o recebimento de 2 bilhões 110 milhões, ele pode ser afetado por esse outros, que significa o que esse outros? Eu dei uma pesquisada aí, e são recebimentos intercompany, de interconexão entre as empresas em recuperação judicial. Então, no trimestre passado, isso puxou o recebimento, né, da empresa. A empresa conseguiu fechar bem com 2 bilhões 110 milhões de reais. Então, a gente não sabe o que vai acontecer nesse próximo trimestre, tá? Vai depender muito disso, se o recebimento vai aumentar ou não no terceiro trimestre. Vai depender muito desses outros, tá? E vai depender também se a empresa continua recebendo bem dinheiro proveniente de clientes, tá? Porque se isso daí cair, vai complicar no resultado. Bom, falamos sobre recebimentos, agora vamos falar sobre pagamentos. No final do trimestre passado, a empresa terminou aí com um pagamento de 1 bilhão 743 milhões de reais, tá? Último mês do trimestre passado. Então, a maior despesa que a gente pode ver aqui são com fornecedores de materiais e serviços, tá? Se diminuir isso, os pagamentos diminuem bastante. O gasto com o pessoal é 152 milhões. É um pouquinho mais do que 10% do que esses fornecedores de materiais e serviços. Você pode ver que em agosto continua alto o pagamento com fornecedores de materiais e serviços. E o que esperar para o terceiro trimestre de 2019? Sabemos que a empresa começou com caixa aqui de 4 bilhões 145 milhões de reais no trimestre. Não sabemos muito bem sobre os recebimentos, o que vai acontecer, tá? Depende muito se vai continuar recebendo bastante dinheiro proveniente de clientes e se vai entrar dinheiro naquele outros. Se entrar bom dinheiro ali, nós vamos ter um bom recebimento que vai ser divulgado no dia 2 de dezembro. Bom, gasto com pessoal, eu acredito que a Oi não esteja demitindo tantas pessoas, então acho que vai manter aí, né? Os fornecedores, gasto com fornecedores de materiais e serviços, é um valor que mais puxa aí para pagamento. Não sei se isso vai aumentar, provavelmente vai, porque a Oi está trabalhando muito com a fibra óptica. Os tributos provavelmente vai permanecer a mesma coisa, né?
Então os pagamentos não dá para prever muita coisa, mas provavelmente deva caminhar aí nessa média aí de 1,5 bilhão a 1 bilhão e 800 milhões de reais, tá? Bom, falamos dos recebimentos, falamos dos pagamentos, agora vamos falar um pouco sobre os investimentos da empresa. No segundo trimestre, ela fechou com um investimento aí de 544 milhões de reais, tá? Ela investiu bastante na Oi Móvel e na Telemar. Então, o que esperar do terceiro trimestre de 2019, né? A gente ainda não sabe muito bem o que vai acontecer nos recebimentos, nem os pagamentos, mas em questão de investimento, nós podemos ver que esse investimento aumentou também em agosto, tá? Continua gastando bastante com investimento a empresa, tá? Gastou mais ainda agora com a Oi Móvel, tá? E não é diferente, provavelmente no terceiro trimestre vai fechar aí também com um valor bem mais alto, gastos maiores com a Oi Móvel, meio dessa expansão da fibra óptica, né? Nós podemos ver vários noticiários a respeito disso. Com a Telemar, não se sabe muito bem, provavelmente vai permanecer a mesmo patamar de gastos, a Oi S.A. também, mas eu espero que venha um valor maior de gastos com a Oi Móvel nesse trimestre, tá? Gastos referentes a investimentos, né? Então, consequentemente, isso vai puxar os gastos com investimentos da empresa. Tá bom? A geração operacional líquida, que é 1 mais 2 mais 3, do trimestre passado, né? No último mês do trimestre passado, fechou em 177 milhões de reais. E aí o caixa final fechou em 4 bilhões 145 milhões de reais no trimestre passado. Então, começamos o caixa no trimestre, julho, agosto, setembro. Começamos julho, né? Com 4 bilhões 145 milhões de reais. Recebimentos nós sabemos que vai acontecer muito bem, pagamentos também não. E em relação aos investimentos, nós esperamos uma alta com gastos com investimentos, tá? De quebra, nós já sabemos uma coisa muito importante que foi divulgado lá no Fato Relevante, no adiamento, né, da divulgação do resultado. Eles já deram aqui, não foi auditado, né, mas já é alguma coisa. Não é o valor exato, não foi auditado ainda, o valor do saldo final do caixa em setembro. Então nós sabemos que o caixa financeiro da Oi fechou em 3 bilhões 192 milhões de reais. Tá bom? Então, como é isso? Ele começou o trimestre com 4 bilhões 145 milhões de reais. Então já teve uma queda aqui de quase 1 bilhão em caixa, tá? Uma queda de 1 bilhão. Mas nós esperamos que o investimento supere aqui, né? Supere aí 1 bilhão de reais em investimentos no trimestre. Tá? Então, vamos ver aí se esses gastos vão entrar em investimentos aqui. Agora, se o recebimento cair de 2 bilhões 110 para um outro valor aqui, é muito preocupante, tá bom? E os pagamentos aumentarem, diminuir a receita e aumentar os pagamentos, aí é perigoso. E se diminuir o investimento, aí é pior ainda. Então tem que estar investindo mesmo. Então vamos esperar um investimento bem mais alto do que no segundo trimestre. E os pagamentos que se mantenham ou diminuam um pouco e que os recebimentos aumentem. Tá ok? Então, eu espero que eu tenha ajudado vocês. Esse foi o nosso vídeo de hoje, nessa série do que esperar dessa divulgação dos números do terceiro trimestre 2019 da Oi, tá bom? Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo, que vocês possam realmente se inscrever no canal, vai vir muita coisa boa aí. E um grande abraço a todos e até a próxima.